Muito obrigado, Douglas, pela pergunta. Essa é uma pergunta também muito importante para esse momento. Agora eu falo, obviamente, mais aos meus colegas concorrentes ao cargo do Poder Legislativo e aos próprios candidatos a prefeito. Nossos 5 amigos, são todos amigos pessoais do professor Wallace. Tenho respeito e carinho por todos os 5 candidatos. Estou repetindo em cada entrevista que eu preferi deixar o professor Wallace no posicionamento mais neutro quanto às eleições para o cargo de prefeito. Apenas o candidato, o professor Wallace, tem se manifestado pouco. O eleitor Wallace Mendonça da Silva tem muito o que dizer sobre o que fazemos domingo nas eleições para elegermos o próximo prefeito ou mantermos o atual prefeito naquela cadeira. Esse condicionamento, essa ligação, essa necessidade de que homens e mulheres de verdade, trabalhadores, independentemente do nível social, da categoria, da classe, da formação acadêmica, de quantos títulos possuam, essa necessidade categórica de que nós tenhamos que estar debaixo de um guarda-chuva jurídico de um partido, termos que responder a esse partido, inclusive, acerca de questões com as quais nós não concordamos. Isso é um absurdo. E clamemos, rezemos e oremos para que uma reforma política aconteça na cidade de Itaperuna? Não, em todo o Brasil. Para que brasileiros em todas as 27 unidades da federação possam ter a liberdade de participar de um tipo de processo seletivo que os torne libertados dessa opressão que partidos políticos impõem no Brasil, ao ponto de chegarmos em mais uma eleição. Sabedores nós que não há nenhum partido brasileiro, eu não estou falando de Itaperuna, tá, o amigo e amiga, eu estou falando do Brasil, nenhum partido brasileiro que seja indiscutivelmente posicionado àquilo que os eleitores de Itaperuna chamam de direita. Eleitor, não existe um partido de direita no Brasil. Não se iludam com o que a mídia oficial diz, não se iludam com que aqueles políticos que já estão fazendo carreira, homens grandiosos, que estão em todos os partidos, sobretudo aqueles que estão no PL, que é o partido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não se iludam com o que todos eles estão a dizer nesse momento. Não há um partido verdadeiramente conservador no Brasil. Eu sei que falar isso é muito perigoso, eu sei que pessoas vão me questionar, alguns vão ficar entristecidos e aborrecidos, e sinceramente, eu não estou nem aí. Então não há um partido conservador de verdade. Aquilo que o eleitor chama de direita não existe. Então estar hoje subjugado, estar hoje respondendo juridicamente a um partido, e graças a Deus, ou felizmente, eu tive convite para participar de mais de um, e hoje ter sido acolhido pelo MDB é um motivo para que eu aqui possa dizer obrigado, MDB, por ter me acolhido, obrigado por ter sustentado a minha campanha até aqui, obrigado por ter dado o apoio que eu necessitei, mas eu gostaria muito de não ter a necessidade de responder a um partido político. Tá, a segunda pergunta do Douglas foi, então, professor, deu uma sugestão, que parece que falar é muito fácil. Inclusive, nesses últimos 90 dias quase, o que mais nós temos observado é como as pessoas conseguem encher a boca para dar respostas fáceis acerca de questões difíceis, absolutamente complexas e quase sem solução. E aqui eu estou dando em menos de um minuto a resposta de como resolver. Que cidades do tamanho da cidade de Itaperuna, o tipo de densidade demográfica aqui da nossa cidade, fosse considerada em análise séria pelo Tribunal Superior Eleitoral e que um concurso, uma lista de interessados em participar para o pleito, por exemplo, para vereador, para a Câmara dos Vereadores, para o Poder Legislativo, se inscrevessem 6 meses, 8 meses, 10 meses, um ano antes das eleições e passassem pelo crivo do Superior Tribunal Eleitoral através de um processo seletivo que preparasse, a Justiça Eleitoral diria, Itaperuna só cabe 200 candidatos para uma das 13 cadeiras do Poder Legislativo. Eu teria 1 ano ou 6 meses atrás colocado o meu nome, passado pelo processo seletivo, para que hoje eu estivesse aqui, falando como um dos 200 itaperunenses, homens e mulheres, melhor preparados para assumir uma cadeira naquela Câmara. E o que nós tivemos? Todos que são protegidos, apadrinhados ou cuja intenção de se candidatar tenha sido oportunizada por um dos 17 partidos envolvidos nas nossas eleições municipais de 2024, estão aí dando as suas entrevistas e falando aquilo que pensam, aquilo que querem fazer, sabedores nós
que dos 240 e não sei quantos candidatos, talvez nem 10% desse contingente tenha capacidade de fato de sentar naquela cadeira. Essa é a minha sugestão. Eu sei que fica restrito aqui à nossa cidade, basicamente, mas muitas outras pessoas poderão um dia ouvir essa minha sugestão. Sugestão do professor Wallace para tornar uma reforma política no Brasil. Cada cidade, a partir da densidade demográfica, seria analisada pelo Superior Tribunal Eleitoral e a Justiça Eleitoral diria: na cidade A, B ou C, nós podemos ter 200, 300 ou 500 candidatos a vereador. Aí sim, uma vez aprovados por um critério de seleção, nós iríamos competir. Homens e mulheres competentes, com formação teórica, com formação técnica, com formação acadêmica, com capacidade histórico de estatura moral, ficha limpa, em todas as instituições, polícias, justiça, eleitoral, criminal e etc. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Estou feliz por ter um partido, por ter sido apoiado por ele, mas muito triste de que não possa ser um homem de fato independente. E o mínimo da independência que eu tenho demonstrado durante essa campanha já tem sido muito pesado para mim. Roguemos que um dia uma reforma política transforme esse processo com o qual eu não concordo em absoluto. Obrigado pela pergunta. Perfeitamente, professor.